A República do Quenia, localizada no corazón da África Oriental, é un país que cativa a imaginación global como poucos. É considerada o epítome da África selvagen, un vasto territorio que se estende dos picos enevoados do Monte Kenya, a segunda montaña máis alta do continente, até as aguas mornas e turquesas do Océano Índico. O Kenya é a terra da grande migración, onde millóns de guinús e zebras protagonizan o máis magnífico espectáculo natural do planeta, atravesando a Reserva Nacional Masai Mara e o Parque Nacional Serengeti, na vizinha Tanzânia. Sua geografia é marcada pelo Vale do Rift, uma gigantesca cicatriz geológica que é o berço da humanidade. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. A vida no Quênia é uma mistura dinâmica de tradição ancestral e modernidade acelerada, com uma população superior a 58 milhões de habitantes, pertencentes a mais de 40 grupos étnicos distintos. Essa diversidade cultural, que vai dos orgulhosos guerreiros Maasai aos astutos comerciantes Kikuyu e aos pescadores Luo, cria um mosaico social complexo e vibrante. É uma terra de contrastes marcantes. O poder econômico de Nairobi, uma metrópole de arranha-céus e tecnologia, coexiste com as vastas savanas, onde a vida é regida pelos ritmos da natureza e da sobrevivência. O título de país mais selvagem refere-se não apenas à sua biodiversidade incomparável, que inclui os 5 grandes, leão, elefante, búfalo, leopardo e rinoceronte, mas também à luta feroz, muitas vezes brutal, pela existência e pela terra, e a preservação indomável das identidades culturais na era da globalização. O enigma social mais profundo do Quênia, no entanto, reside em uma pequena e empoeirada vila na região norte do condado de Samburu. Umoja Waso. Este assentamento é mundialmente conhecido por uma regra inquebrável que desafia as estruturas patriarcais africanas. Nenhum homem pode viver dentro de seus limites ou entrar livremente neles. Umoja, que significa unidade em Swahili, é um bastião do empoderamento feminino em uma das regiões mais conservadoras e dominadas por homens do Quênia. A fundação da Umoja em 1990 foi um ato revolucionário e uma resposta direta à violência estrutural da sociedade. Foi criada por Rebecca Lolosoli e um grupo de mulheres que haviam sido vítimas de abuso sexual e violência de género, frecuentemente perpetrados por soldados britânicos estacionados perto da base militar de Archer's Post, mas também por homens de suas próprias comunidades. As mulheres haviam sido rejeitadas por suas famílias e aldeias de origem, seja pela desonra do abuso, seja por terem fugido de casamentos forçados e mutilação genital feminina. A vida em Umoja é regida por 3 princípios fundamentais. 1. Refúgio e cura. Servir como um santuário para mulheres e meninas que sofreram violência de gênero, mutilação genital feminina, casamentos precoces ou foram acusadas de adultério ou bruxaria. 2. Independência econômica. Criar um sistema de renda autossuficiente que não dependa dos homens. 3. Educação e conscientização. Educar as mulheres sobre seus direitos e aumentar a conscientização sobre a violência de gênero na região. O modo de vida em Umoja é um estudo de caso em economia circular de subsistência e empreendedorismo. As mulheres, que inicialmente eram apenas 15 fundadoras, agora são cerca de 50 a 55 residentes permanentes, além dos meninos que podem viver lá até atingirem a puberdade, por volta dos 12 aos 14 anos, momento em que devem deixar o assentamento para viver com parentes do sexo masculino em outras aldeias. As principais fontes de renda são o artesanato e o turismo. As mulheres confeccionam colares, pulseiras, miçangas e joias tradicionais Samburu, cujos padrões de miçangas indicam status e idade, vendendo-as aos turistas que visitam os parques nacionais de Samburu e Buffalo Springs, nas proximidades. Elas também administram um pequeno acampamento onde turistas, incluindo homens, embora sob regras rígidas, podem pagar para se hospedar. Além disso, gerenciam uma pequena escola onde educam meninas da aldeia e das comunidades vizinhas, ensinando-as a ler, escrever e, principalmente, seus direitos legais. A existência de Umoja representa um desafio direto à cultura Samburu, um grupo intimamente relacionado aos Maasai, onde a propriedade e o poder são dominados por homens mais velhos e a riqueza é medida pelo número de cabeças de gado. Homens de aldeias vizinhas inicialmente tentaram sabotar Umoja, acusando as mulheres de minarem seus costumes e de tentarem desencorajar o turismo. Eles chegaram a processar Rebecca Lolosoli pela posse da terra, mas ela ganhou a causa na justiça, garantindo a independência legal da aldeia. Vida selvagem. Um país ameaçado. O Quênia selvagem é uma nação que vive em uma relação de dependência e conflito com sua vida selvagem. O turismo de vida selvagem é uma das principais fontes de renda do país, mas a sobrevivência desses animais enfrenta desafios gigantescos. Conflito entre humanos e animais selvagens. Com o crescimento da população humana no Quênia e a fragmentação das áreas de pastagem,
O conflito por terra e água se intensifica. Agricultores e pastores, como os Maasai e Samburu, veem seus meios de subsistência ameaçados por elefantes que destroem plantações ou leões que atacam seu gado. Esse conflito frequentemente resulta na matança de animais em retaliação, colocando em risco espécies já vulneráveis. Caça furtiva. Apesar dos enormes esforços de conservação, a caça furtiva, impulsionada pelo comércio ilegal de marfim e chifre de rinoceronte, continua sendo uma ameaça existencial, especialmente para rinocerontes negros e elefantes. O Quênia adotou uma política de atirar para matar contra caçadores furtivos armados e investiu pesadamente em unidades de guarda-parques, drones e tecnologia de rastreamento para proteger seus animais, considerados seu patrimônio nacional. O modelo Masai Mara. A icônica Reserva Nacional Masai Mara não é apenas um parque, mas uma reserva de terras comunitárias Maasai. Este modelo é um experimento de conservação. Os Maasai concordaram em restringir o pastoreio em certas áreas em troca de receita turística. Isso permite que os animais e a migração anual prosperem. No entanto, a crescente pressão populacional e a tentação de vender ou subdividir a terra para a agricultura ameaçam esse delicado equilíbrio. O coração urbano. Nairobi, a savana do Vale do Silício longe das aldeias de Samburu. A capital, Nairobi, representa o outro lado do Quênia. Com mais de 5 milhões de habitantes, é um importante centro de comércio, tecnologia e finanças. Recebeu o apelido de Vale do Silício da Savana, devido ao seu setor tecnológico em expansão e ao seu ecossistema de startups. M-Pesa e a revolução financeira. A inovação mais revolucionária do Quênia é o M-Pesa, um sistema de transferência de dinheiro e micropagamentos via celular lançado em 2007. O M-Pesa revolucionou a vida de milhões de quenianos, especialmente aqueles sem acesso a bancos tradicionais, permitindo-lhes enviar e receber dinheiro, pagar contas e acessar serviços financeiros básicos usando apenas um celular. Mais de 90% das transações não monetárias do Quênia são realizadas por meio dessa plataforma, que impulsionou a inclusão financeira e se tornou um modelo para o mundo em desenvolvimento. Desigualdade urbana. Apesar do glamour do Vale do Silício africano, Nairobi exhibe algumas das desigualdades mais gritantes do continente. Ao lado de luxuosos shoppings e bairros residenciais fortificados, encontram-se vastos assentamentos informais densamente povoados, sendo Kibera um dos maiores da África. A vida nessas favelas é caracterizada pela falta de infraestrutura básica, saneamento precário e altas taxas de desemprego e criminalidade. Um contraste gritante que reflete a profunda divisão de classes do país, berço da humanidade e legado arqueológico. O Vale do Rift, no Quênia, é o berço da humanidade. O país é um tesouro arqueológico que reescreve continuamente a história de nossas origens. Lago Turkana e os Likis. A região ao redor do Lago Turkana, o Mar de Jade, tem sido fundamental para o estudo da evolução humana, graças ao trabalho da família Liki de paleoantropólogos. Alguns dos fósseis de hominídeos mais importantes e antigos foram encontrados nessa área, incluindo o Homo rudolfensis e o Homo ergaster. A descoberta do menino de Turkana, um esqueleto quase completo de Homo ergaster datado de aproximadamente 1,6 milhão de anos, proporcionou uma visão sem precedentes da estrutura corporal e do crescimento de nossos ancestrais diretos. Curta, inscreva-se e compartilhe. A cultura elmente-haitiana. Há cerca de 3.000 anos, o Vale do Rift era o lar da cultura elmente-haitiana, um dos primeiros grupos da África Oriental a praticar a domesticação de gado, uma mudança fundamental da caça e coleta para o pastoralismo. Esse legado do pastoralismo ainda define a vida dos Maasai e Samburu hoje, que continuam a valorizar o gado acima de tudo. Educação, política e desafios sociais. A vida no Quênia é profundamente influenciada pela política, um campo frequentemente turbulento marcado por lealdades étnicas. Política étnica. Embora a Constituição do Quênia promova a unidade, a realidade política tem sido marcada por rivalidades entre os principais grupos étnicos, Kikuyu, Lu, Kalenjin. As eleições são frequentemente baseadas em blocos eleitorais étnicos, o que levou a episódios de violência pós-eleitoral no passado, sendo os mais graves ocorridos no final de 2007 e início de 2008. Superar essa politização da etnicidade é o maior desafio para a estabilidade e a unidade nacional. Sistema educacional. O Quênia possui um dos sistemas educacionais mais desenvolvidos da África. O ensino fundamental universal e gratuito, implementado em 2003, e o ensino médio subsidiado impulsionaram os índices de alfabetização. As universidades quenianas, especialmente a Universidade de Nairobi, são centros regionais de excelência. No entanto, a qualidade da educação permanece desigual, com disparidades extremas entre as escolas públicas em áreas rurais e as escolas particulares em Nairobi. O esporte como identidade nacional.
O atletismo, em especial as corridas de média e longa distância, é uma imensa fonte de orgulho nacional e uma fuga da pobreza para muitos jovens, principalmente os do grupo étnico Kalenjin. Nas terras altas do Vale do Rift, os corredores quenianos dominam as maratonas mundiais e os campeonatos olímpicos, elevando o perfil do país internacionalmente. Esse sucesso não é por acaso, é resultado de uma combinação de genética, treinamento em altitude e uma cultura de disciplina e resistência, o legado do patriarcado e a luta das mulheres. A história de Umoja só pode ser compreendida dentro do contexto do patriarcado profundamente enraizado que dominou a maioria das culturas pastores do Quênia, como a do Samburu, casamento forçado e mutilação genital feminina. Em muitas comunidades rurais, a vida das mulheres é ditada por costumes. O casamento infantil ou forçado é comum, com meninas obrigadas a casar com homens muito mais velhos em troca de gado. A mutilação genital feminina, MGF, embora ilegal no Quênia desde 2011, continua sendo praticada secretamente em muitas regiões, como Kajiado, Narok e o norte do Quênia, sob pressão de anciãos e normas sociais que a consideram um rito de passagem necessário para que uma menina se torne uma mulher casável. A luta contra a MGF é uma batalha cultural que continua a dividir o país. A luta pela propriedade. A lei queniana reconhece o direito das mulheres à propriedade, mas na prática, os costumes tradicionais muitas vezes prevalecem. As mulheres enfrentam dificuldades para herdar terras ou gado, o que as torna economicamente dependentes de seus maridos ou famílias. A existência do Umoja, onde as mulheres detêm coletivamente a terra e o negócio, é uma declaração política e um modelo de como a independência econômica é fundamental para a liberdade. A vida no Quênia é um mosaico de extremos. É um país onde a natureza exerce um poder bruto e indomável, onde predadores caçam à vista de arranha-céus. O rótulo, o mais selvagem, aplica-se tanto à magnificência de sua vida selvagem quanto à intensidade de seus desafios sociais. Curta, inscreva-se e compartilhe. E até a próxima!